Aleluia, glória a Deus, amém? Você pode fechar os seus olhos nesse momento para nós fazermos uma oração ao Senhor. Deus já está aqui, amém? Amém, Senhor Pai, nós reconhecemos o Teu nome nessa casa, nessa comunidade. Senhor, nós reconhecemos a Sua grandeza no nosso meio. Reconhecemos, Pai, que só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Senhor, assim como Paulo disse que quando se apresentou à igreja, ele não foi com palavras persuasivas de sabedoria humana, porque ele era um homem muito estudado, muito culto, que sabia bastante das Escrituras, mas ele procurou estar cheio do poder do Espírito Santo, para que não fosse palavras de homem, mas que fosse o poder do Espírito vivo de Deus. Pai, eu oro nesse momento para que em nenhum momento seja eu, que seja o Teu Espírito vivo em mim e através de mim. Que seja agora amarrado na autoridade do nome de Jesus todo espírito imundo que vem para trazer inquietação, distração, que vem para gerar pensamentos de tropeço, que vem para gerar agora frieza, falta de fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás, você está sujeito a Cristo. E eu oro, Pai, para que a Tua presença seja palpável. Que a Tua palavra seja, Senhor, como uma espada de dois gumes, dividindo nossa alma e o nosso espírito, realinhando as nossas mentes e os nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Amém? Quantos aqui estão sentindo a presença de Deus nesse lugar? Quantos aqui puderam prestar uma adoração ao Senhor nesse lugar? Você pode, nesse momento, falar o quão belo Jesus é para você, exaltar o nome de Jesus? Você consegue olhar para cima agora e começar a engrandecer o nome de Jesus nesse lugar? Falar: Jesus, eu te amo, você é grande, você é poderoso. Aleluia, aleluia. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 11. Eu não vou usar o telão. Eu gostaria que todos pudessem usar a Bíblia. Amém? Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33. Quantos acharam? Diga amém. Diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Como são insondáveis seus juízos e impenetráveis seus caminhos. Quem, com efeito, conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem se tornou seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe fez o dom para receber em troca? Porque tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Nesse versículo, Paulo ele está destrinchando um hino de exaltação ao Senhor diante do plano de salvação de Deus para com os judeus e para com os gentios. E quando Paulo ele começa a explicar aos romanos o destino dos judeus, o que aconteceu na vida deles, quando ele começa a explicar o plano de salvação, em seguida ele canta esse hino: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, como insondáveis são seus caminhos, inescrutáveis os seus juízos. E a gente canta essa música muitas das vezes. E ali a gente entende que de tempos em tempos, diante da história, Deus, por causa da sua gloriosa sabedoria, profunda sabedoria, algumas Bíblias vão dizer o abismo da sabedoria, vai dizer que a sabedoria de Deus é algo muito profundo, é algo que você não tem como medir, não tem como você calcular. E ali
a gente vai entender que no decorrer da história, no decorrer dos tempos, Deus ocultou a sua obra dos homens. Se você, quem que lê a Bíblia toda, não me responda. Não me responde, por favor. Mas se você for observar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai identificar que não de forma muito clara, nem de forma objetiva, Deus nos trouxe com clareza a obra do seu Filho, Jesus Cristo. Existem alguns vislumbres, existem algumas indicações, mas Ele não expôs de forma clara, objetiva, o que de fato aconteceria. Isso, Paulo vai dizer que era a glória de Deus em ocultar essas coisas. Se você também estudar o Antigo Testamento, você não vai identificar de forma clara e objetiva a formação da igreja, que a igreja seria o corpo de Deus instituído na terra. Amém? Então, é da glória de Deus ocultar certas coisas. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 25, 2, vai dizer que a glória de Deus é ocultar certos conhecimentos. Deus, Ele é profundo em sabedoria. Deus, Ele é profundo em conhecimento. Deus, Ele é tão profundo que Paulo vai dizer que é extremamente rico em sabedoria. A sabedoria de Deus, ela é inesgotável. O conhecimento de Deus é incalculável. Um Deus tão soberano, um Deus tão grandioso. No livro de Provérbios vai falar que esse Deus é da glória dele, faz parte dele ocultar certos mistérios, ocultar certos conhecimentos. Só que, apesar de Deus guardar para si mesmo o seu conhecimento, muitas das vezes, ocultar de nós os seus planos, ocultar de nós a sua plena, grande, inesgotável, incalculável sabedoria, nesse mesmo capítulo, nesse mesmo versículo de Provérbios 25, do versículo 2, vai dizer: a glória de Deus é ocultar certos conhecimentos e tentar desvendar o que está em oculto é a glória dos majestosos. Apesar de Deus ser um Deus incalculável, apesar de Deus ser um Deus inesgotável e Ele ter aquilo tudo guardado nele, no livro de Provérbios vai dizer que existem aqueles que tentam desvendar os seus mistérios. Existem aqueles que não se conformaram com apenas o que foi apresentado. Existem aqueles que se sujeitaram a desvendar os mistérios de Deus. E estes somos eu e vocês. Amém? Então, Deus, é da glória de Deus, faz parte do caráter de Deus ocultar certas coisas. Mas também Ele nos dá a disponibilidade, a acessibilidade de nós podermos acessar esses mistérios, essas riquezas escondidas nele. Até aqui vocês estão comigo? Quem tenta desvendar os mistérios de Deus encontra glória, porque no livro de Provérbios 25, 2 vai falar que tentar desvendar o que está em oculto é a glória dos majestosos. Ou seja, quando eu tento desvendar alguns mistérios, quando eu busco me aprofundar em conhecer os mistérios de Deus, eu encontro a glória. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, vai dizer que Cristo Jesus é a glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Então, todas as vezes que eu busco desvendar os mistérios de Deus, eu encontro mais de Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia em Salmos 25, 14. Diz assim: os segredos de Deus são revelados
aos que o temem. Ou seja, Deus é da sua glória, faz parte do seu caráter ocultar certas coisas. Mas quem tenta desvendar encontra glória. E como eu tento desvendar a glória de Deus, que é Cristo? Com o temor do Senhor. Amém? Então nós entendemos aqui que Deus, ele oculta algumas coisas, e quem teme e busca o Senhor, ele encontra essas coisas que estão em ocultas. O que eu quero dizer com tudo isso que eu estou falando? Que Jesus, hoje, e não apenas hoje, mas na nossa semana, no nosso mês, no nosso ano, partindo desse ponto do jejum que fizemos, ele tem algo muito profundo para mim e para você. Vira para o seu irmão e fala assim: Deus tem algo mais profundo. Mais profundo. Amém? Irmãos, hoje o tema da mensagem hoje é entre o poço e o rio. Já vocês vão entender. Montando essa mensagem, Deus me levou, eu estava comentando com meu esposo, Deus me levou numa situação que aconteceu comigo quando eu tinha por volta de 11, 12, 13 anos, eu não me recordo muito bem a idade. Nós estávamos na Bahia, Salvador não, Guaibim. E ali eu estava com meu primo, estava com uma amiga. E eu lembro que as águas da praia de Bahia são águas, como eu posso dizer, furiosas. Não é uma água calminha, sabe? É um mar mais agitado, é um mar mais furioso. E eu lembro quando eu fui para essa viagem, eu lembro que eu estava muito empolgada no mar, porque eu gosto do mar, eu gosto da praia. Eu amo a praia, acho que todo mundo aqui deve amar a praia, em nome de Jesus. E eu amo, eu estava muito empolgada, e aquele mar maravilhoso. E eu falei assim, cara, eu acho que eu não estou mais numa idade de, sabe, só ficar no rasinho. Eu acho que eu não estou mais numa idade de só ficar aqui molhando os meus pés. Acho que eu não estou na idade só de ficar aqui no raso. Apesar do meu pai ter alertado, né? Não vai para o fundo. E aí eu queria, naquela fase assim de querer desbravar, sabe? Eu lembro que eu estava empolgada. Eu falei, quer saber, gente? Vamos mais para o fundo? Porque aqui, nossa, essa água está batendo aqui no pé. Dá nada, né? Aí a gente foi entrando na água, e aquele mar agitado. E ali eu fui entrando naquela... Quando veio, passou... Sabe quando a onda vem? Eu não sei se vocês já foram na praia, mas quando a onda vem, dá a impressão que a água está te cobrindo. Só que na verdade, quando ela volta, a onda, você fala, tá raso ainda. Dá para eu ir um pouquinho mais. Quem nunca, né? Dá para ir um pouquinho mais, ainda tá raso. Aí a onda vinha agitada e eu percebi, eu falava, cara, ainda tá muito raso daqui. Acho que dá para eu ir mais um pouquinho. 1,56 de altura. Acho que dá para ir mais um pouquinho. Vamos mais um pouquinho. Vamos. Quando veio meu primo, o filho da pastora Nena, falou assim, gente, eu já não vou não. E olha que ele é um pouco mais alto que eu. Ó, não vou não. Falei, eu vou. Só mais um pouco. Tá muito raso ainda. Gente, eu só sei que quando eu fui... Eu falei, eu não estou sentindo o chão. Eu não estou sentindo nada embaixo. Gente, eu acho que a gente foi fundo demais. Só que quando eu olhava para praia, não estava longe, sabe? Vocês já tiveram essa sensação, sabe? E eu, não tá tão longe assim. Estranho. Eu só sei que eu não conseguia sentir meu pé. Não conseguia sentir nada embaixo. E eu falei, acho que tem alguma coisa errada aqui. E eu lembro que eu comecei a tentar nadar. Do que eu comecei a tentar nadar, eu fiz natação a minha infância toda, gente. Eu não ia pra frente. E eu comecei a entender que eu estava numa correnteza. Eu entrei dentro de uma correnteza. E a minha amiga, vem! E eu não tô conseguindo. E eu tentava nadar, eu falava, ai, que droga ser baixinha, cara. Eu queria ser mais alta para ter uma mãozona aí. E quanto mais eu tentava nadar, eu não conseguia sair da água. E aí, gente, eu vi que o negócio estava ruim quando eu estava gritando pro salva-vidas assim, e o salva-vidas só fez assim, ó. Quando o salva-vidas fez isso daqui, ó, falei, já era. Se nem o salva-vidas vai vir aqui, é porque eu tô muito, muito ferrada. Pensei, já era.
Eu lembro que eu tentei, gente, com todas as forças da minha vida, sabe, engolindo água, e eu falei, eu vou respirar. Eu tentava e não conseguia. Até que chegou uma hora que eu só respirei e aceitei que eu ia morrer. E o que a gente faz quando a gente sabe que a gente vai morrer? Pede perdão, exatamente. Esses dias eu fui no Nicolândia, aí os menininhos no brinquedo, aí mó xingando palavrão aí. Senhor, em nome de Jesus, me perdoa. Deus, se eu morrer, me perdoa. Eu lembrei de mim. E aí eu lembro que eu falei, Deus, eu parei de tentar nadar. Eu falei, Deus, eu te peço perdão por todos os meus pecados e eu entrego a minha vida a ti, Deus. Eu entrego, a minha vida é sua. Tudo bem se eu morrer, tudo bem. Só aceitei. Gente, e ainda a água estava me levando. Só que nessa, e não estava vindo nenhuma onda, porque nessa de correnteza não vai onda, né? Eu não sei o que aconteceu, eu não sei. Foi um milagre, foi realmente um milagre. Que veio uma onda gigante, muito grande. E no que veio essa onda, ela me levou para frente, lá para o raso da praia. E ela só me levou. O gosto de sal na boca. Eu lembro quando eu saí da água, eu fiquei tipo alguns minutos parada assim, meu Deus, Deus deve ter um plano muito grande na minha vida para eu não morrer aqui agora. E aí eu pensando nesse afogamento que eu tive. E aí eu lembro que anos depois desse afogamento, uns 3 anos mais para frente, eu tive um encontro muito poderoso com Jesus. E eu lembro que a oração que eu mais fiz na minha vida toda foi: Deus, eu não topo ser um nível raso. Eu não quero, se for para eu ser sua, se for para levar o evangelho a sério mesmo, eu não quero ser crente que vai para a igreja domingo e só vai para a igreja domingo. Eu não quero ser uma crente que, eu dou o dízimo da minha... Não, eu quero fazer tudo isso, mas eu quero ser sua amiga. Eu quero, Jesus, sabe, entrar num nível tão profundo que, sabe, que tipo assim, que eu não tenho vontade de nada mais. E eu lembro que eu cantava aquela música do Rodolfo Abrantes, eu não sei se vocês já ouviram. Eu não posso me conformar com esse nível raso. O meu poder humano não tem poder para trazer o teu reino aqui. E eu ficava naquela, no meu devocional. Deus, se for para eu ser rasa, me mata. Se for para eu ser rasa, eu não quero ser crente. Não, eu não quero ser uma crente de banco. Eu quero ser crente de verdade. E eu orava muito isso. E aí, hoje eu estava preparando essa mensagem, meditando nisso. E o Espírito Santo me levou para um entendimento tão profundo que foi esse afogamento na minha vida. Porque eu não sei se vocês são assim, mas tudo que acontece na minha vida é profético. Tudo que acontece na minha vida eu enxergo de forma profética. E Jesus me mostrou de forma profética o que Ele faria comigo. E aquilo que aconteceu nesse afogamento foi uma forma profética do que Ele faria na minha vida. Relaxa, calma. Abre sua Bíblia em Ezequiel 47. Diz assim, a partir do versículo 1, eu só queria parafrasear vocês. Aqui está num contexto onde um homem de Deus, a palavra vai dizer lá no Ezequiel 40, que a gente entende como uma figura divina, que é Jesus. Ele leva Ezequiel até um lugar onde o templo começa a escorrer água, tá? Só para vocês entenderem. Então quando falar, o homem me levou, vocês entendem que é tipo Jesus levando o profeta Ezequiel. Uma experiência sobrenatural, ok? Diz assim, a partir do versículo 1. Reconduziu-me então para a entrada do templo e vi ali água que escorria de sob o limiar do templo para o lado oriente, pois a frente do templo dava para o oriente. A água escorria pelo pórtico do norte e rodear por fora até o pórtico... Desculpa, gente, eu passei. A água escorria pelo pórtico do norte e rodear
Eita, foi mal, gente. Eu estou numa Bíblia diferente hoje. A água escorria sob o lado direito do templo, do lado sul do altar. Em seguida, fez-me sair pelo pórtico do norte e rodear por fora até o pórtico exterior que dá para o oriente, onde a água estava escorrendo ao lado direito. O homem dirigiu-se para o lado do oriente com um cordel na mão, medindo 1000 côvados, e me fez atravessar a água que dava pelos tornozelos. Tornou a medir 1000 côvados e fez-me atravessar outra vez a água, que agora dava pelos joelhos. De novo, mediu 1000 côvados e de novo me fez atravessar a água que agora dava pelos quadris. Mediu outros 1000 côvados e agora era uma torrente que eu já não podia atravessar, pois a água tinha subido tanto que formava um rio que só se podia atravessar a nado. Disse-me então: viste, filho do homem? E fez-me voltar para a margem da torrente. Quando voltei, eis que havia ali na margem da torrente árvores abundantes de um lado e de outro. Disse-me: esta água que escorre para o lado oriental desce para Arabá e entra no mar. Ao entrar no mar, a sua água se torna salubre. Resultará daí que em todo lugar por onde passar a torrente, os seres vivos que o povoam terão vida. Haverá abundância de peixe, já que onde quer que esta água chegue, ela levará salubridade, de modo que haverá vida em todo lugar que a torrente atingir. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Jesus me fez entender que aquele afogamento que eu vivi, isso parece um pouco difícil de entender, mas Jesus me fez entender que quanto mais eu entrasse naquela água, mais eu estaria perdendo o controle. Quanto mais eu perdesse, o interesse de estar no raso, mais eu ia perder o controle e mais eu ia perder a minha liberdade. E quando eu compreendesse que eu perderia o meu controle, Ele viria e me levaria e me conduziria de uma forma que eu não fui conduzida. O profeta, ele está ali, diante de uma experiência com Deus, uma experiência sobrenatural com Deus. E ali ele enxerga no norte que existe no sul, uma água jorrando do templo. E ele está no norte. E ali o homem de Deus vira para o profeta, mede 1000 côvados, que significa 500 metros, e ele fala: agora você vai até esse ponto. E ali a água pega os tornozelos do profeta. Depois Jesus conduz o profeta mais 1000 côvados. Jesus conduz o profeta até os joelhos. Depois Jesus conduz Ezequiel a mais 1000 côvados, que representava a cintura. Depois Jesus mais 1000 côvados, 4000 côvados. E ali a palavra de Deus vai dizer que o profeta já não tinha como mais se locomover, mais como se mover, porque era só no nado. O que isso nos mostra? Que Jesus, Ele tem para nós coisas profundas e ricas nele. Ele está nos mostrando que existe algo a mais do que você entender que você é salvo. Jesus, o homem de Deus, Ele não olha se você é um profeta, se você é um mestre, se você é um evangelista, se você é um bom mordomo das coisas de Deus. Ele está olhando o nível que Ele quer te levar. E a palavra não vai falar que o profeta, que o homem de Deus, que é Cristo, falou: olha, profeta, fica aí com o seu tornozelo molhado. Pode ficar nesse lugar, enquanto que a água está jorrando do templo. Pode ficar aí no seu lugarzinho. Pode ficar bem nesse lugar, profeta. Fica aí, só com o seu pezinho molhado. Não. A palavra de Deus vai nos mostrar Jesus conduzindo o profeta a um lugar de maior profundidade.
E aqui a gente vê 2 pontos interessantes. Que quem conduz não é o profeta. Quem conduz não é o homem Ezequiel. Quem conduz é Jesus. Se você está em Jesus, não pense você que você vai estar sempre no mesmo lugar que você chegou. Se você de fato está em Jesus, Jesus não tem o mesmo lugar para você. Falando de profundidade, falando de, lugares mais profundos, a gente tem o primeiro lugar, que é o tornozelo. Fala comigo, tornozelo. Pega teu tornozelo aí. Pega aí, tornozelo. O que o tornozelo representa? É o superficial. É o crente que só se preocupa com questões superficiais. Ele é salvo, mas os seus olhos estão fixos no que é terreno. Ele está na praia, ele molha o pé, mas ele está olhando a praia. Ele não está interessado em entrar mais profundo para o mar. Não, só vou molhar os meus pezinhos porque está calor. Eu preciso só molhar. Não, eu vou aceitar Jesus porque, para minha vida dar certo. Eu vou confessar Jesus para tudo dar bom agora na minha vida. Essa é a pessoa que tem água nos tornozelos. Vou aceitar Jesus porque, vou confessar Jesus porque Jesus, Jesus é legal, a galera da igreja é legal, eu gosto do lanche da igreja, eu gosto dos rolês da igreja. Bora mergulhar o pé. Esse é aquele que tem as águas no tornozelo. Ele tem sua mente constantemente roubada por Satanás. Ele ouve a palavra e ele gosta. Quando ele vai domingo na igreja, a mensagem toca nele, ele se arrepia. Mas quando ele sai ali fora, a mensagem já não se lembra mais. Ele dormiu na hora do culto um pouco. Ele ficou ligado nas horas que era legal, mas depois ele dormiu um pouco. Ele recebeu a mensagem e ele falou: caramba, agora eu vou mudar, vai dar certo. Mas quando chegou o amém do culto, ele recebe uma mensagem e ele esquece da palavra que foi dada a ele. Ele vive correndo daquilo que Deus o chama, porque as coisas terrenas e superficiais têm mais peso. Quando você está na beira de um rio ou na beira de um mar, você sabia que se você só molha os pezinhos, tem como correr? Você sabia disso? Se você molha só o teu pé, dá para correr na praia. Dá para, de boa, dá para fazer um trote. Ele corre. O superficial, a pessoa que tem águas nos tornozelos, ela vive o evangelho de fã-clube, como fã-clube. Mas quando chega na hora do vamos ver, ela sai correndo, porque existem demandas terrenas muito maiores, muito mais importantes. E o segundo nível, nós temos o nível do joelho. Coloca a mão no teu joelho assim, para você sentir. O joelho é aquela pessoa que consegue ter uma vida de devocional. Ele lê a Bíblia todo dia. Ele consegue, ou ela consegue, fazer boas orações. Ela lê a Bíblia, até entende algumas coisas. Costuma ser fiel nos compromissos da igreja. Se tem coisa sábado, ela vai. Se tem coisa domingo, ela também vai. Mas ela ainda tem muito controle da sua própria vida. Tem ciência das coisas do alto, mas acaba por causa da inconstância. Ela gosta das coisas, da ideia de coisas eternas. Ela acha legal coisas eternas. Ela até vislumbra algumas coisas eternas. Mas quando chega na hora dela ter um compromisso de maior profundidade, ela deixa para trás. Ela vai se esquivando. Só que ela já está imersa no joelho. Quando você imerge o seu joelho no rio ou no mar, já é um pouco mais difícil correr. Fica aquela coisa assim, ó. Ai, meu Deus, que difícil andar. Fica difícil, não fica fácil. Fica mais difícil ir para a beira, porque você tem que locomover, tem que fazer um pouco de mais força. Mas também você não quer ir para o fundo.
Só que você está mais perto do raso. Então você fala, vamos voltar. Essa pessoa é a pessoa que tem vida, até ler a Bíblia, mas ela, quando ela aparece uma situação para ela ser aprovada, aparece uma situação para ela ir para o próximo nível, ela, não vou entrar. Essa é a pessoa que está em um nível de joelho. O profeta vira para essa pessoa e fala, o profeta não está falando, volta então. Porque tem muita gente que acha que porque você não foi aprovado em alguma situação, ou porque aconteceu alguma situação na igreja, ou porque deu algum desânimo, tem muita gente que acha que tem que voltar para o lugar do começo. Agora vamos fazer tudo de novo. Só que Jesus está puxando. Jesus não fala, agora volta, volta lá. Jesus está, ei, vamos. Jesus está te chamando para olhar para frente. E temos o terceiro nível, que é a cintura. Eu costumo dizer que esse nível é o nível mais decisivo. O nível da cintura é tudo ou é nada. É aquela pessoa que a vida de oração dela está aumentando. Ela não se conformou com a água no joelho. E ela falou assim, não, pera, eu acho que eu não quero ser só uma crente que vai na igreja, faz devocional. Eu quero algo mais profundo. Existe algo que eu estou inconformado. Existe algo que eu estou inconformada. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais. E essa pessoa é a pessoa que começa a aumentar o seu nível de oração, a sua devoção na adoração. Junto também vem as provas. Ela começa a ser provada com prova uma atrás da outra. E é muita prova, porque Deus começa a aprovar ou provar o caráter dela. Aquilo que Ele foi construindo nos níveis anteriores. Seus olhos já não estão mais voltados para lá. Porque ela pensa, poxa, a água já está na minha cintura. Para que eu vou voltar agora? Ela tem duas opções. Ou ela volta e não se molha, ou ela se molha de uma vez. Ou ela se entrega de uma vez. Ou ela fala, tudo bem, eu vou desfrutar dessa água. Não sei se vocês já tiveram a sua experiência, gente, de ficar ou no rio ou numa praia, só a cintura para baixo. Nós mulheres ficamos assim muitas vezes para não molhar o cabelo. E a gente fala, aí vem sempre uma criança bendita e molha as suas costas. Poxa, mas isso daqui para cá já não está gelado? Por que a gente se incomoda com a água que bate, né? Só que se incomoda, porque é ruim, porque aqui você está quentinho, mas aqui não está quentinho, mas aqui você está. Aí vem a água e você fala, ai meu Deus. Aí sempre tem uma criança, tia, ai meu cabelo, abençoada, glória a Deus. Né? Aí quando vem aquela criança bem abençoada, mais que abençoada, aí ela bate e molha teu cabelo e você fala, acho que eu vou entrar, né? Já molhou mesmo, já deu errado. E ali a gente está com a água na cintura. Ou a gente é madame demais e fala, se isso aqui tá bom, vamos voltar. E aqui é um ponto muito decisivo, porque aqui vai custar muito de você. Porque quando você decide entrar no próximo nível, que é tudo, vai te custar o teu controle. Vai te custar a tua liberdade. Vai te custar tudo. A salvação é pela fé no Filho. Mas viver o reino, o profundo, é preciso entregar tudo. Quando eu estava na praia assim, afogada, e eu decidi ir mais fundo, me custou o meu controle. Porque quanto mais eu tentei nadar contra aquilo ali, menos eu conseguia.
eu precisei depender de uma onda maior que me levasse de volta, me levasse para um lugar que estava ok. Ir mais profundo vai exigir tudo de você. E por isso que tem muita gente que quando chega na cintura vaza. Deus, você pode ir até aqui. Falou dos meus filhos. Deus, você pode ir até aqui. Falou do meu casamento. Deus, você pode ir até aqui. Falou do meu emprego. Deus, eu quero isso que a pastora está falando. Mas se for custar os meus filhos, eu não quero. Deus, eu quero ser mais profundo. Mas se for custar o meu tempo, eu não quero. Deus, eu quero ir mais profundo. Mas se for para derrubar tudo que eu planejei, eu não quero. Deus, eu quero. Mas se as coisas não funcionarem da forma que eu estou querendo, acho que não vai dar. Acho que não é muito do meu interesse. A água tá legal, tá confortável na minha cintura. Até aqui tá tudo bem, pelo menos eu sou salvo. Só que a pessoa que tá com a água na cintura, ela já não consegue se acomodar. Ela não consegue ficar tranquila com a água na cintura, porque ela já está metade submersa na água. Ela já tem um conhecimento eterno mais profundo. Ela já tem um entendimento maior. Ela já passou de 2 níveis, então ela sabe que quanto maior o nível, mais poder, mais glória, mais unção da parte de Deus, mais será menos dela. E abrir mão de si custa muito, custa tudo. Irmãos, eu nunca, jamais, em hipótese alguma, serei o tipo de pastora que se acomodará com ovelhas, com discípulos que ficam na mesma estação, no mesmo lugar. Você aceitaria o seu filho viver bebê? Não desenvolver? Ver o corpo dele crescendo e ele não se desenvolver? Não, você não aceitaria. E vocês não são meus filhos, vocês pertencem a Deus. Eu também sou uma pecadora que aponta para Cristo. A proposta de Jesus é nos levar em profundidade. E quanto mais profundo estamos, mais revelação temos da glória de Deus, que é Cristo. Quem está com a água na cintura, ele quer profundidade, mas ele está calculando a reputação. Ele calcula, ele está nessa guerra, nesse conflito. Porque, deixa eu te falar, para você ser profundo em Deus, você vai precisar abrir mão da sua reputação. Mas eu sou tímido, eu sou tímida. Você vai precisar abrir mão. Como o pastor André falou, mas meu temperamento, tá, mas deixa eu falar. Muitas vezes você vai ter que abrir mão disso, do seu temperamento. Você vai ter que abrir mão. Quem está no nível da cintura já não se conforma mais com o raso. Mas também ele luta para não voltar para o raso. E talvez em um sentido profético, nós hoje como igreja estejamos nesse lugar. De águas nos pés, águas nos joelhos, águas nos tornozelos, nos joelhos, na cintura. Talvez nós estejamos assim, até com vontade de alcançar, até com vontade de destravar, de romper isso que parece que não rompe. Você já foi batizado no Espírito Santo. Você já provou de coisas espirituais. Você já desfrutou de coisas em Deus. Mas Deus não te chamou para estar estagnado. Para estar na mesma estação, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa.
Porque a intenção de Deus é nos levar a um lugar onde nós perdemos o controle, entrar em um lugar onde nós perdemos o controle, perdemos a liberdade, perdemos o equilíbrio, nos levar, nos banhar com essa água e Ele nos leva de volta para o começo. Sabe por quê? Porque existe uma geração que está esperando o seu posicionamento. Porque o rio, ele vivifica por onde ele passa. Ele vivificou Ezequiel, um profeta. Posicionou Ezequiel onde ele deveria estar. Existe uma geração esperando a nossa profundidade em Deus. Eu já ouvi pessoas falarem: nossa, profundidade é coisa de gente melancólica. Eu fico imaginando, sabe quem? Pedro. Eu acho que Pedro não era uma pessoa melancólica. Você acha, pastor? Pedro, para mim, ele era sanguíneo puro, caloroso, misturado com colérico, sei lá. Só que quando você vê Pedro ser batizado e cheio do Espírito vivo de Deus, você vê outro Pedro. Você vê um Pedro profundo no Senhor. Você vê um Pedro que se aprofunda no Senhor, no conhecer, no saber do Senhor. Você vê um Pedro que se sujeita a Deus com vocabulário diferente, com ações diferentes das quais ele outrora não tinha. Independente do seu temperamento, Deus nos chamou para andarmos num lugar de profundidade. Independente de quem você seja, da estação que você esteja vivendo, do lugar que você esteja, Deus nos chama a mim, chama a você para um lugar de profundidade. Deus está, sabe, como esse homem surgiu na vida do profeta e está medindo, Ele está medindo os nossos níveis. Você acha que você não está sendo medido pelo Senhor? Eu quero que, sem falar comigo, pense nos seus anos de conversão. O homem, ele vive no máximo até 80 anos. Quem passa disso, glória a Deus. Mas quantos anos você tem? Eu estou falando com pessoas maiores de 18. Talvez aqui, acho que só uma ali. Que não. Agora pensa no tanto de tempo que você tem sendo um convertido. Agora pensa, o que de profundo você já viveu em Deus? E quando eu falo de profundidade, gente, eu não estou falando de experiências sobrenaturais apenas. Mas eu falo de um nível de satisfação em Deus, de você não precisar de mais nada, nem de ninguém. Um nível de satisfação em Deus. Não estou te falando de satisfação na religião, porque não existe satisfação na religião. Não existe satisfação em ser um bom crente, nem um bom cidadão. Existe satisfação na pessoa de Jesus Cristo. Ali é a satisfação. No seu nível de profundidade, me fala, quando foi que você se viu como amigo de Jesus? Que ouve os segredos de Deus, prescuta o coração de Deus. As coisas. Quais foram os segredos de Deus revelado a você? Quais foram? O que a salvação causou em você? Há quanto tempo você tem idolatrado suas emoções? Há quanto tempo o seu Deus tem sido o seu ventre? Há quanto tempo você não para de olhar para você mesmo? Ai, o que eu estou passando, o que está acontecendo? No seu dia a dia, você olha mais para você ou você olha para Cristo? Aqui, agora, nesse momento, você está olhando mesmo para você, para os seus interesses, para o que você quer pensar? Ou você está pensando no que Jesus quer para a sua vida, para o que Jesus pensa sobre você? Ir mais profundo vai custar tudo. Ir para um lugar de profundidade vai te custar absolutamente tudo. Me mostre um homem na palavra,
um homem na Bíblia que foi profundo e não abriu mão de nada. Não tem. Todos tiveram que abrir mão de algo, porque isso revela Cristo, que despiu-se de toda a sua glória, que abriu mão de todo o seu glorioso poder para ser um homem como eu e você. José foi vendido como escravo, traído pelos seus irmãos, jogado num poço pelos seus. Abraão abdicou de sua família, dos seus bens financeiros. Moisés se dedicou 40 anos em um deserto para viver aquilo que o Senhor tinha por ele, para ele. Por meio dele são todas as coisas. Pedro abriu mão de sua família, para viver a vontade de Deus, a profundidade de Deus. Estamos tão idolatrando a nossa casa, a nossa família, estamos idolatrando o nosso dinheiro. Queremos mais, queremos muito mais, queremos ter mais. Nós queremos ter mais e queremos ter cada vez menos dele. O que você tem de Jesus? Qual a profundidade de Jesus que está dentro de você? Eu não me conformo com, eu não quero sentir um arrepio de Deus. Eu quero sentir eu nele, ele em mim. Isso é ter vida. Deus, eu não quero, Jesus, eu não quero ser uma crente de banco, nunca. Eu quero ser amiga de Jesus, ouvir os segredos de Deus. Os segredos de Deus e o seu saber. Procurei encontrar, persegui sua glória, achei o filho. Seu marido não te traz satisfação, sua esposa não te traz satisfação, os seus filhos não te trazem satisfação, nada. Seu dinheiro não te traz satisfação, sua profissão não te traz satisfação. A única pessoa que te traz satisfação é Jesus Cristo. Ele é o mais belo. Ele é o mais belo que a Maria. A Maria é linda, mas Jesus é muito mais lindo que a Maria. Esses dias eu virei para a Carla e falei, a Carla postou, gente, me fala um defeito da Maria. Eu falei, depravada, pecadora, destituída da glória de Deus. Nós nascemos pecadores. É linda, uma princesa, mas ela não é mais importante que Jesus. Não pode ser. Seus filhos não podem ser o seu Deus. Sua casa não pode ser o seu Deus. Seu dinheiro não pode ser. Porque o profeta, se Jesus é o seu Senhor, ele não vai falar, volta lá pro raso, Dani. O profeta, ele vai medindo. Quanto mais ele mede, mais ele vai te conduzindo. Ele mede. Ok, você está aqui? Agora eu vou medir 500 metros. Vem. Depende da nossa resposta. Depende do que eu e você vamos responder. E para fechar, deixa sua Bíblia aberta no livro de João, capítulo 4. Para vocês entenderem um pouco mais do que eu estou falando. Temos a história da mulher. Daquela mulher samaritana que estava indo num poço buscar água. Ela precisava de água. Ela precisava saciar a sede dela. Ela tinha um conhecimento raso sobre Deus, mas ela ainda não tinha acessado o profundo de Deus. E quando ela está ali, indo até aquele poço, a palavra vai dizer que Jesus se assentou naquele lugar, em uma das pedras. E Jesus fala bem assim para ela, eu tenho sede. O profeta vira para a mulher, o homem de Deus vira para a mulher. E ele vira para ela e fala, olha, eu tenho sede, eu estou com sede. Dá-me de beber. E essa mulher, ela começa a ter um diálogo com Jesus.
E acontece o seguinte, lá no verso 7, uma mulher de Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Disse-lhe então a samaritana: como, sendo judeu, tu me pedes de beber? A mim, que sou samaritana? Os judeus, com efeito, não se dão aos samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz: dá-me de beber, tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. Isso daqui representa o homem de Deus chegando na mulher e falando assim: olha, me conheça, eu quero te tirar desse lugar de coisas superficiais, de coisas rasas. E ela fala assim: o Senhor nem sequer tem vasilha e o poço é profundo. De onde, pois, tira essa água viva? É porventura maior que o nosso pai Jacó? Ela tinha um conhecimento muito raso de Deus. E Jesus responde ela no verso 13: aquele que bebe dessa água terá sede novamente, mas quem beber da água que lhe darei nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele fonte de água viva, jorrando para a vida eterna. Jesus tinha uma proposta de uma água viva que transformaria a vida dessa mulher. E quando ela fosse banhada nessa água, do interior dela jorraria água viva. Como um profeta, uma vez que foi banhado por aquele rio, ele recebeu vida. Ele recebeu vida do trono que fluía de Deus. Essa mulher, ela se achegou no homem de Deus. Ela recebe dessa água da vida. Ela fala: olha, eu quero essa água. Eu quero essa água que eu não vou ter mais sede. E ela recebe essa água que é Jesus. E quando ela recebe essa água, a palavra vai dizer que mesmo diante das vergonhas, porque ela submergiu nessa água, mesmo diante dos medos, dos receios, das incertezas, do pequeno conhecimento talvez que ela tinha, ela se envolveu nessa água viva. Ela se envolveu na água que Jesus tinha para dar a ela. E uma vez que ela se envolve, a palavra vai dizer que ela sai correndo em direção aos povoados e começa a falar de Jesus. Ela começa a espalhar vida, porque do interior dela flui rios de águas vivas, porque uma vez ela encontrou a água que é Jesus. Ela foi aprofundada em Jesus. E para fechar, eu vou fechar apenas com essa poesia que eu queria muito que vocês fincassem na cabeça de vocês. Que fala assim: à beira de um poço esquecido, onde a sede vestia o nome da alma, uma mulher buscava em baldes o que o mundo nunca derrama. E ali, cansado da estrada, o Eterno se assentou entre o pó humano, não para pedir água apenas, mas para revelar um oceano. Se tu soubesses, disse ele, quem te pede o que tens nas mãos, pediria tu mesma a fonte que não se esgota em estações. E o poço, tão fundo e antigo, se tornou pequeno, insuficiente, pois diante dela nascia um rio invisível, mas eternamente presente. Séculos antes, um homem viu águas brotando do santo lugar. Um fio, depois corrente, depois abismo, impossível de se medir ou cruzar. Águas que curam o que é morto, que saram o sal da desolação. Por onde passam, a vida responde e o deserto aprende a dar o pão. Ó mistério que atravessa os tempos, o rio do templo encontrou voz, e aquele que era nascente escondida, agora falava entre nós. Não mais pedras, não mais paredes, o sagrado não se contém. O rio rompeu seus limites antigos e decidiu habitar em alguém. Entre o poço e o rio há um encontro, entre a sede e o transbordar, entre o esforço de quem busca fora e a graça que aprende a jorrar. Quem bebe do que é terreno, retorna ao mesmo lugar. Mas quem prova
do sopro divino, torna-se fonte a transbordar. E já não mede as águas pelos pés, nem calcula o quanto entregar. Pois quando o rio se torna profundo, é Ele quem passa a te levar. Quando o rio se torna profundo, é Ele quem passa a te levar. Se essa mensagem está falando no seu coração, eu queria que você fechasse seus olhos agora. Feche seus olhos agora, irmãos. A mídia, eu quero que vocês fechem seus olhos. Eu não quero que ninguém fique pensando o que tem que fazer aqui agora. Todo mundo. Eu quero que vocês fixem os olhos de vocês agora no lugar onde vocês estão espiritualmente. Sabe, eu quero que você olhe para Jesus. Quero que nesse momento você fixe os seus olhos em Jesus. Louvor não precisa subir. Se puder deixar só o pastor André aqui, eu quero realmente que a gente medite naquilo que foi dito. Porque quando o rio se torna profundo, é Ele que passa a te levar. Quem bebe das coisas terrenas retorna para o mesmo lugar. Mas quem prova do sopro divino se torna fonte. Jesus, Senhor, estamos aqui, Pai, porque precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Jesus. Não estamos conformados com o nível espiritual que estamos. Não estamos conformados com o nível que nós estamos, Jesus. Senhor, nós não estamos conformados com a superficialidade que estamos vivendo. Não estamos conformados, Jesus, com a mesmice que temos vivido. Isso falamos de forma pessoal, mas também falamos como nação brasileira. Jesus, o Senhor não morreu naquela cruz para nós termos um fã-clube gospel. O Senhor não morreu naquela cruz para fazermos bons cultos. O Senhor não morreu naquela cruz para termos uma vida de mesmices, que dia após dia estamos com os nossos olhos voltados para o que é eternamente inútil. Por mais que provamos de coisas que identificamos como valiosas, Senhor, nada é tão mais valioso que a Sua presença, que a Sua glória, que o Seu Filho. Nada se assemelha ao que desfrutaremos na eternidade. Deus, somos homens e mulheres que precisam mergulhar nesse rio. Sabemos que sem a fé é impossível Te agradar, Pai. Por isso eu oro, Jesus, nessa noite, para que o Senhor comece a encher o coração de cada um aqui com fé. Talvez alguns não conseguem mais se ver num lugar onde podem ir mais profundo, mas eu oro para que o Senhor cure os nossos olhos espirituais, tire as escamas que atrapalham os nossos olhos, Senhor, e nos encha com fé. Fé
Eu oro, Jesus, para que do menor ao maior sejamos enchidos de fé e conduzidos por Ti, Senhor, agora, nesse momento, a águas mais profundas. Há um lugar de maior profundidade no Senhor, porque nesse lugar há satisfação, há alegria acima das circunstâncias. Nesse lugar, Senhor, compreendemos quem somos e por que estamos aqui. Compreendemos, Senhor, que a nossa vida, o sentido dela está no Filho de Deus, que é Cristo Jesus. Pai, eu oro, Jesus, para que as resistências dos nossos corações sejam rompidas agora e que a incumbência do céu venha sobre nós. Pai, nós não nos conformamos, Jesus, em sermos pessoas vazias, Senhor, do céu. Senhor, nós não nos conformamos, Deus, em vivermos um evangelho de performance. Nós queremos ir em águas mais e mais profundas. Não queremos ser cheios para fazer coisas boas. Nós queremos ser cheios para que o Cristo seja glorificado. Deus, eu oro agora, Pai, para que o Seu Espírito venha nos conduzir à verdade. O Seu Espírito venha nos conduzir à vontade do Pai. O Seu Espírito venha nos levar a um lugar de maior profundidade. Como aquela mulher, Senhor, samaritana, Senhor. Ela olhou ao Senhor e ela recebeu, ela bebeu dessa água que não tem mais sede. Nessa noite eu oro, Jesus, para que nós venhamos beber dessa água da qual nós não tenhamos mais sede. Porque entre o poço e o rio há Cristo, o resplendor da glória de Deus. O Deus soberano, o Deus suficiente, o Deus grandioso. Eu oro para que se levante nesse lugar homens e mulheres que são amigos de Deus, homens e mulheres que respeitam a presença de Deus, homens e mulheres que reverenciam a presença de Deus, que não ficam com seus olhos abertos, dispersos, pensando em coisas que não são importantes, mas que têm os olhos focados e fixos em Ti, Senhor. Homens e mulheres sensíveis ao Teu coração, homens e mulheres que não têm medo de perder o controle, homens e mulheres que não têm medo de perder a liberdade, mas que vivem para que o Filho seja glorificado. Venha, Senhor, derramando mais da porção do céu sobre a sua casa. Que nesse momento, Senhor, todos nós possamos provar aqui e agora da água que flui do trono de Deus. Da água que flui do trono de Deus. Se você compreende as coisas de Deus, se você compreende o que Deus quer fazer, de forma profética, alinhada com aquilo que Deus já começou a fazer aqui, comece a mergulhar nesse rio. Comece a fluir nesse rio, irmão. Jesus é o homem de Deus que está te conduzindo agora nesse rio. Jesus está medindo, Ele está te chamando para águas mais profundas. Águas mais profundas. Sinto o Espírito agora te conduzindo a algo mais profundo, a algo que você ainda não experimentou, desfrutou. Comece a sentir o rio de Deus. Vem Espírito fluindo com o rio de Deus nesse lugar. É para todos, é para todos.
Flui, 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 flui. Chora bababasori anderererererei. Sim, Espírito, sim, Espírito, sim, Espírito, flua como um rio aqui, flua como um rio aqui, trazido ao meu coração. Comece a ser visitado pela presença do Espírito vivo de Deus. Comece a ser visitada pela presença do Espírito vivo de Deus. O Senhor quer tirar essa igreja das águas na cintura. O Senhor quer tirar essa igreja, essa comunidade, de águas na cintura. Ele quer te trazer para um lugar de maior profundidade. O Senhor está pedindo agora, venha, deixa tudo que você tem, me entrega, me entrega, me entrega. Por onde esse rio passar, o medo não pode ficar. Por onde esse rio passar, por onde esse rio passar, a morte não pode ficar. Flui, Espírito, flui nesse lugar, Espírito Santo. Flui nesse lugar, Espírito Santo. Mais do que uma canção, Espírito Santo. Mais do que uma canção, Espírito Santo. Mais que uma canção, Espírito Santo, flua no interior. Flua no interior, Espírito Santo. Flua no mais íntimo, no mais profundo, que homem nenhum acessou, que mente alguma chegou. Que nos lugares assolados o Senhor faça brotar jardim, o Senhor faça germinar semente, o Senhor faça nascer árvores frondosas. Ramassurian cantará barabaraba xarabalabarabalaba surian darabalaba surian darabaraya. Ora baba surian darabalaba. Sim, Espírito, venha visitando o corpo. Rabaxere cantará balabaçoia. Conduza, Espírito, rabassurian darabalaya. Aqueles rabaxiri cantará balabaçoia, rabalabaçoia, que te desejam mais. Vem, Espírito, vem, 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 rabarabarabarabarabarabaraia, iracanturia baraiara, lavarabalabarabalabarabarabarabas, ricanturia baraiara, rabalabaxiri. Perde o controle, perde o controle, perde o controle, perde o controle, entrega a Ele o controle.
Entre nesse lugar de amizade com o Espírito Santo. Amizade com o Espírito vivo de Deus. Eu vejo o Senhor liberando dos céus sensibilidade espiritual, sensibilidade. O teu corpo vai começar a sentir, a sua mente se sujeitará àquilo que o Espírito estará chacoalhando, estará movendo, estará fazendo. Não por força nem por violência, mas pelo poder vivo do Espírito Santo, pelo poder do Espírito vivo. Sente o rio de Deus passando nesse lugar. Curando enfermidades, curando doenças. Por onde esse rio passa, existe vida. Vida nessa comunidade, vida nesse rebanho, vida nesse lugar, vida na tua casa, vida nos teus. Eu sinto de forma muito específica. O Espírito quer fazer unicamente, exclusivamente em você. Não se preocupe com os demais, com o que está ao redor. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Águas que transformam a ansiedade em clareza. Águas que transformam a procrastinação em direção. Águas que transformam a morte em vida. Águas que transformam o pranto em festa. Águas que transformam. Por onde passa, 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 por onde passa. Que do menor ao maior, Senhor, que todos possam sair do nível que estão hoje. Que todos possam sair. Vamos, vínculo da paz. Deus está nos chamando de forma profética. De forma profética. A mudarmos o nível. A sairmos do nível que estamos. O Senhor quer nos marcar hoje. Mudando o nosso nível. Mudando o nosso nível. O Senhor está mudando o nível de homens e mulheres nesse lugar. Mudando o nível, mudando o nível. Sim, sim, mudando o nível. Existe um avivado espírito para acontecer nessa cidade em Brasília. E Deus está posicionando homens e mulheres que do interior fluem rios. Por isso que Ele está mudando o nível. Por isso que Ele está transicionando o nível. O Senhor está mudando o nível de pessoas.
Chora bababá, soriandara bababá, soriandara bababá, soria bababá. Mudando o nível. Mudando o nível. Mudando o nível. Senhor, nós ligamos na terra aquilo que está sendo colocado nos céus. Aquilo que os céus derramam hoje sobre essa casa, sobre essa comunidade, nós ligamos. Nós ligamos, Senhor. Nós ligamos essa mudança, essa transformação que está acontecendo nessa casa, na casa do oleiro. Nós ligamos. Nós ligamos isso em nome de Jesus. Se você sente no teu espírito isso, comece a glorificar o Senhor. Comece a engrandecer o Senhor agora. Abre a sua boca, porque chegou o tempo. 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 Sim, 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 sim. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós te exaltamos. Te exaltamos, Espírito Santo. Te exaltamos, Espírito Santo. Seja engrandecido nessa casa. Seja engrandecido nessa casa. Não pare de se envolver no Espírito. Eu vou encerrar, mas continue conectado no Espírito. Continue conectado no Espírito. Minha alma anseia pela fonte que é você.